No segundo ano do Instituto Ethos, foi ficando claro que as empresas só aprofundariam a sua responsabilidade socioambiental se essas empresas fossem revalorizadas pelos consumidores, conhecidas pelo que elas estavam fazendo e o consumidor desse preferência aos produtos, aos serviços dessas empresas em função dessa valorização. E ficou claro que precisaria trabalhar o consumidor como sendo um desses atores que teria um papel diferenciado. E aí nasceu a ideia do Instituto Acatu, que no primeiro momento foi uma ideia que eu diria bastante ingênua, na medida em que nós acreditamos em algumas pesquisas que haviam sido feitas desde 2000, isso era 2001, 2002, que diziam que o consumidor brasileiro tinha interesse em saber o que as empresas estavam fazendo na sua responsabilidade social. Esses elementos aparecem naquilo que o Acatu desenvolveu logo depois, em 2003, que é um teste do consumo consciente, onde os consumidores se dividiram em dois grandes grupos. Um grupo, que são esses mais ou menos 25%, para ser exato, esse número hoje é 24%, esses 24% que consideram na sua decisão de consumo os benefícios de longo prazo e para o coletivo. Enquanto que os outros 75%, 76% consideram apenas os benefícios de curto prazo e para o indivíduo. Então, ao se ter esse grupo de consumidores, 1 em cada 4, que são mais conscientes, isso mostra que, não apenas pelo trabalho do Acatu, pelo trabalho do Ethos, pelo trabalho do próprio PNBE que continuou e de várias outras entidades que vêm trabalhando a questão de responsabilidade socioambiental das empresas, que isso começa a conversar com o mercado de consumo e a levar os consumidores a agir de uma outra forma na sua maneira de consumir. O que ficou claro imediatamente depois é que a maneira de trabalhar essa mudança no consumo não começava pela responsabilidade social e ambiental das empresas, mas começava por onde o consumidor já naquela época identificava o que seria consumo consciente. Você perguntava consumo consciente para o consumidor, ele dizia, sei, é resíduo, energia, água, quer dizer, eram aquelas coisas que de alguma maneira a mídia já estava falando. O que nós fizemos, o Ethos também fez, várias entidades fizeram, foi aprofundar isso. Aprofundar especialmente numa direção, de mostrar ao consumidor que ele sozinho, mais a sua família, mais o que ele é de exemplar, cada consumidor, para a sua família, para os seus amigos, para a sua comunidade, pode ter um impacto muito grande sobre qualquer área, qualquer temática de consumo onde ele venha se dedicar. Na nossa visão do Acatu, as empresas ainda hoje não estão trabalhando pela sustentabilidade do seguinte ponto de vista. Se nós pegarmos tudo que as empresas estão fazendo hoje, absolutamente tudo, e reproduzirmos isso para frente, em 20 anos nós vamos ter uma sociedade absolutamente insustentável. Um pouco mais sustentável do que era alguns anos atrás, isso é verdade. Um pouco mais sustentável. Do ponto de vista de processo, a gente pode pensar então que a gente deve falar em sustentabilidade, porque é isso que as empresas estão fazendo. Eu prefiro dizer que, se nós usarmos o termo sustentabilidade, nós vamos deixar de considerar o fato de que o modelo de negócios, o modelo de produção e o modelo de consumo que está sendo usado hoje não será gerador de uma sociedade sustentável em 20 anos. Isso apenas constata que o processo é um processo extremamente complexo e que aquilo que nós aprendemos no PNBE, que o Ethos começou a fazer e continua fazendo, que o Acatu começou a fazer e continua fazendo, precisa ser levado adiante de maneira mais aprofundada, que é o que nós estamos chamando no Acatu de diálogos de transição para a sustentabilidade. É preciso que os stakeholders envolvidos em qualquer processo de sustentabilidade, em toda a cadeia de valor, não apenas a cadeia produtiva, mas em toda a cadeia de valor, debatam entre si quais são as ações na cadeia que podem permitir crescer o nível de efetiva sustentabilidade de maneira exponencial. Nós precisamos fazer muito mais do que nós estamos fazendo e as empresas precisam passar a olhar para uma definição de sustentabilidade e se perguntar:
Se eu tivesse que ser sustentável daqui a 20 anos, fazendo com um único planeta, o que hoje está sendo feito com 1,7 planetas e vai ser feito com 5 planetas daqui a 20 anos, o que eu teria que começar a fazer hoje? Essa é a pergunta relevante. E ela é difícil, ela é complexa em termos de mobilização de recursos, ela é complexa em termos de políticas públicas que precisam ser mobilizadas, ela é complexa do ponto de vista do consumidor que precisa ser conscientizado, ela é complexa do ponto de vista da mudança de produtos e serviços no modelo de produção e consumo que precisam ser mudados, e ela é complexa também, já que já era tão complexa, mais um pouquinho de complexidade na organização da sociedade. Nós não vamos ter isso com a sociedade organizada como nós temos hoje. Nós vamos precisar de uma sociedade organizada com muito menos horas de trabalho por pessoa, com uma distribuição do trabalho, da educação, do desenvolvimento espiritual, do encontro com amigos e familiares ao longo da vida, completamente diferente do que nós temos hoje. Se a gente continuar trabalhando 40, 50, 60 horas por semana, nós não vamos ter sustentabilidade, se não ambiental, que nós não vamos ter mesmo, a social, que vai ser muito mais complicada do que a ambiental. Então eu deixo aqui esse desafio, já que a gente vem há 30 anos falando dos desafios da sociedade, este é o tamanho real do desafio que nós temos. Vamos sim ficar contentes com aquilo que a gente realizou. Parabéns ao ETS pelos 20 anos. Eu me sinto também um pouco responsável pelo bom trabalho que foi feito. Mas é preciso um outro trabalho, não é mais trabalho, é um outro trabalho. É uma outra forma de pensar, é uma outra forma de mobilizar a sociedade. É isso.